A Ingrid, ela é uma mulher preta, desenvolvedora de software, formada em análise de sistema e é cientista de computação e informação. Apaixonada por pagode, na mesma proporção que é por tecnologia. E ela está presente desde o primeiro evento da AfroPython e desde então ela já se conectou com muitas pessoas negras tecnologistas. Vocês... A Ingrid... Olá, Ingrid. Ah, perdão, desculpa, eu não fiz a minha autodescrição. Eu sou a Núria, uma mulher preta, cabelos escuros, estou sentada numa cadeira preta, de blusa amarela e fundo branco atrás. Então, olá, gente, tudo bem? Vou me autodescrever primeiramente, né? Eu sou uma mulher negra de pele retinta. Eu tô sentada numa cadeira preta. Atrás dessa cadeira é amarelo, tô com uns fios aqui do lado. O meu sinal é uma coroa. É uma coroazinha. A minha blusa é branca, é a blusa da primeira edição do AfroPython. Ela tá escrito Afro e aqui um pouquinho mais em cima Python. Então essa sou eu. Vou falar um pouquinho com vocês. Núria, deixa eu dar por exemplo. Vou falar um pouquinho com vocês hoje de um assunto interessante, né? Que é Trunk-Based. Tá preparado para falar sobre esse assunto? Queria só confirmar. Núria, não está compartilhando? Sim, vou colocar agora. Obrigada. É um assunto um tanto quanto interessante, né? Estamos preparados para falar de Trunk-Based. Como já fui apresentada, né? Eu sou a Ingrid Muriellen, tenho 26 anos, sou analista de desenvolvimento de sistemas, recentemente formada, sou graduanda de ciência da computação, sou filha da Janete e do Murialdo, e também sou a Rainha Mais Bela Negra de Esteio, em 2017, né? Uma semana depois da primeira edição do AfroPython, aqui em Porto Alegre. Eu fui eleita também na minha cidade, em Esteio, a mais bela negra da cidade. Então, minha relação com o AfroPython ela é bem longa, e é uma relação muito boa, e também muito relacionado com essa parte minha de ser negritude. Então, ser uma mulher negra potente está muito relacionado com o AfroPython. Estou muito feliz de estar na segunda edição do AfroPython Conf. Muito bom quando a gente vê os nossos filhos andando sozinhos, assim. Mas para falar um pouquinho com vocês sobre o Trunk-Based, né? Eu quero dar um contexto um pouquinho de alguns conceitos, uns conceitos importantes para entrar nesse assunto, que é Continuous Integration, né? Que é todo o código de um time integrado em um único repositório constantemente, né? É a integração contínua em português. Continuous Delivery. Todo commit, quando ele é feito, é um commit pronto para ir à produção. Um resumo desse conceito. E o Continuous Development, né? Todo commit vai direto para a produção. E por que eu vou trazer esses conceitos para vocês? Assim? Porque eles estão muito relacionados do que é, né, o Trunk-Based, quando a gente fala de Trunk-Based. Eu gosto de resumir o Trunk-Based pensando que é tudo na main, né? Tudo na branch padrão, na branch antigamente a gente chamava de master, mas agora a gente mudou para main. E a gente não tem outras branches. Né? Essa imagem que eu tenho aqui na tela está escrito don't branch, don't branch, don't branch, que é não branches, não branches, não branches. Eu gosto bastante dessa imagem, que ela foi usada pelo Dave Farley, que ele é o coautor do livro Continuous Delivery, que ele usou em 2018, se eu não me engano, na Pipeline Conference, na conferência de pipelines, lá em Londres. E ele apresentou esse slide e na palestra dele, isso causou muita polêmica na época, porque ele fala que não faz sentido a gente ter entrega contínua, mas ficar usando o branch. Daí ele não fazia nenhum sentido. Ele fala sobre a necessidade da gente adotar realmente o Trunk-Based para efetivamente a gente estar fazendo integração contínua e entrega contínua, né? E aí esse assunto gerou uma grande polêmica,
Foi algo que foi para o Twitter, a galera conversou muito depois da conferência, e ele não imaginou que teria tanto burburinho, né? Então, assim, vou reforçar de novo, né? O código nessa abordagem, ele está sempre pronto para ir para produção. Ah, tá, Ingrid. Eu não vou ter revisão de código quando eu vou usar essa abordagem. Isso é uma grande armadilha, sabe? Comparar e ter que escolher o Trunk Based com Code Review. Não é contar uma coisa junto com a outra. A gente pode usar Feature Branches, que é a outra abordagem, né, que geralmente as pessoas usam, Bitflow, que é fazer cada feature numa branch, deixa separando responsabilidade, blá, blá, blá. Mas aí a gente tem que levar em consideração que a gente não vai estar fazendo integra contínua, né? E entregando as coisas realmente como deveria ser. O código não vai estar sempre pronto para pré-produção. Alguns pontos que eu acho muito interessante dividir com vocês, que essa abordagem pode causar, tá? Que é, tá, mas eu tô aqui, fiz um commit e ele quebrou o build, quebrou minha pipeline, quebrou ali. Tá, mas se quebrou, o foco do time deve ser sempre consertar aquilo da forma mais rápida. Então, o time vai parar e vai consertar aquilo para que as outras pessoas continuem utilizando aquela a main sem problemas. Né? O foco é não quebrar. E utilizar feature flags, né? Que é ligar aquele botãozinho que a gente começa a brincar, né? Eu criei uma coisa, eu ligo e desligo ela. Tenho a oportunidade sempre de conseguir isolar aquele pedaço antes dele estar realmente pronto para ir para produção. A primeira coisa, a gente sempre deve chegar para trabalhar e fazer um Git pull, atualizar, pegar as coisas que estão lá fora e atualizar o repositório, né? Sempre fazer push dos nossos commits o quanto antes. Mas eu falei para vocês, eu acho que no slide anterior, para não pensar que, tá, agora porque eu estou usando o Trankbase, eu não vou ter code review, eu não vou ter, sei lá, vou perder qualidade. Não, né? A gente acaba não perdendo qualidade. O que acontece? Nessa abordagem, a gente até utiliza branch, mas elas são usadas apenas para compartilhar um commit que ainda não foi finalizado com o teu par, assim, ou com outros integrantes da equipe. Né? Um commit cuja finalidade dele seja só deixar aqueles testes quebrados e não quebrar o build, sabe? Então, essas branches elas vão ser integradas o quanto antes com a branch raiz, com a branch mãe. Essas branches elas vão ser branches só de apoio, realmente. Né? Elas são bem diferentes das branches quando a gente trabalha com feature branch. Né? As feature branches, elas começam, a gente só vai integrar ela com a main. Quando tá tudo perfeito, tá tudo lindo, a gente entrega com a main. Recentemente, eu trabalhei com algumas pessoas que acreditavam que eu não podia nunca criar branches, né? Tinha um pouco de dificuldade de entender esse trunk base, e acreditavam que eu nunca podia criar branch. E aí, por conta disso, eles não faziam commits também. Como é que vai fazer um commit que vai quebrar? O que eu faço nesse momento, né? Eu vou fazer um commit, mas eu vou estar quebrando o build, mas eu não posso quebrar a minha pipeline, eu não posso quebrar o meu CI. Eu tenho que deixar ele sempre passando. O que eu faço? E aí eu volto naqueles pontos, né? O Trankbase diz, eu quebrei, eu vou arrumar imediatamente. Eu não vou querer deixar quebrado para que o outro colega vá trabalhar e tenha problemas. O código ele tem que estar realmente sempre pronto para ir para a produção. Né? Eu posso... E aí eu entro num outro assunto que eu gosto muito de ser bem polêmica, assim, que é... Todo mundo já deve ter escutado quem é a pessoa desenvolvedora, ou até as pessoas mesmo da área de tecnologia que não sejam desenvolvedora aqui, não faça deploy na sexta-feira. E eu trago para vocês esse questionamento, por que não fazer deploy na sexta-feira se tu tem uma confiança no teu código? Se tu tem testes de integração, tem testes automatizados, se tu já testou tudo aquilo ali, se tu tem uma pipeline robusta, por que não fazer? Né? Eu acho que vai muito de uma lenda, e não uma falta de confiança no nosso próprio trabalho e nas próprias metodologias.
Se a gente não pode fazer um deploy na sexta-feira, a gente tem que rever o processo que está chegando até ali. Outra coisa, né? Então, como eu vou, de novo, focar criei brands focadas nessa parte de trunk-based, elas têm que ter um ciclo de vida extremamente pequeno. A vida dela tem que ser muito curta. Vai acabar o quanto antes, de preferência no mesmo dia. Né? No máximo, sei lá, terminemos o dia às 7 da noite, no máximo amanhã, no meu primeiro momento de trabalho, eu tenho que resolver aquilo lá. Se eu não deixei uma feature flag, eu tenho que matar aquela branch, integrar ela com a main. Uma outra coisa, né? Eu comecei a utilizar o Trunk-Based muito quando eu estava flertando um pouquinho com essa parte de DevOps, de SRE. E eu fui uma pessoa bem relutante de falar sobre Trunk-Based naquela época. Ela estava nessa migração e flertando com essa área. Eu gosto de vez em quando, trocar de relacionamentos na área de desenvolvimento. Então, dei uma flertada ali com essa parte de DevOps e com SRE. E flertando com essa parte, eu fui me aprofundar um pouco mais, né? E eu notei que ela é a melhor abordagem, no meu ponto de vista. É a melhor abordagem quando a gente fala de DevOps. Porque ela aborda contempla os 3 princípios da parte de DevOps. Né? Ela contempla a otimização de fluxo, né? O first way que a gente fala. Ela contempla os ciclos curtos de feedback. Ela contempla também o aprendizado contínuo. Né? Então, ela é a melhor parte para a gente falar quando a gente está trabalhando com essa parte de infraestrutura, de estar usando, né? Porque quando a gente fala de infraestrutura, de DevOps, o DevOps tem como um princípio aprendizado contínuo, né? Que é justamente se consegue aprender através da experimentação, né? E aí adotar flags, né? Flags que nos possibilitem habilitar e desabilitar funções, habilitar ou desabilitar tarefas, produtos, né? Tá dentro do Trunk-Based, né, de desenvolvimento. Então, ela se encaixa nesse princípio como nenhum outro modelo, assim, né? Ela é a que mais se encaixa. A parte mais desafiadora, né, quando a gente fala de usar uma única branch, utilizar uma única ramo, né, um único ramo para estar desenvolvendo, é entender que a gente tem que utilizar aquele pequeno botão, que muitas vezes é muito teórico, muitas pessoas desenvolvedoras não têm tanto conhecimento, que é as feature flags, né, saber como utilizar ela. Ou feature toggle, como podem falar, algumas palavras é a mesma coisa, né, feature flags e feature toggle. É muito desafiador, né? Pensar nesse quesito, assim, pensar como utilizar, como eu vou isolar isso que eu estou criando, tá? Mas aí vou voltar a pensar no botão, tá? A gente está criando um botão lá numa tela, mas um botão que quando eu clico ele para submeter, um botão para submeter, tá? Mas eu só tenho a parte de front e eu não tenho back-end feito, então eu não posso merjar ele ainda, eu não posso unir aquilo ali que eu fiz e tal, tá? Então tu tem que achar uma forma de isolar aquele botão, de habilitar ele só quando realmente vai ser utilizado e tudo mais. É bem interessante a gente pensar nisso. Para mim, um dos maiores pontos, né, é que a gente não tem pull request quando trabalha com o Trunk-Based. Não precisa de pull request. E para chegar nesse momento de não utilizar pull request, um time precisa estar muito maduro. Então, para mim, usar o Trunk-Based não é só mudar uma forma de pensar. É compreender se meu time é maduro o suficiente. Algumas dores que me levantaram já em conversas com alguns outros colegas é: Ingrid, meu time é muito grande. Meu time tem 15 desenvolvedores. Né? E como é que vou usar isso? Como é que todo mundo vai estar trabalhando na mesma frente? Utilizando feature flag, utilizando feature toggle,
conversando. Mas como eu vou compartilhar o conhecimento que eu tenho que às vezes um code review pode me possibilitar. Sei lá, vou revisar um código de alguém e aí eu aprendo coisas novas. Mas realmente tu aprende, né? Quando tu tá revisando, tu realmente revisa para aprender ou revisa para procurar falhas que o teu colega teve, falhas técnicas, gaps técnicos. Acredito que para usar o Trunk-Based, a gente precisa ter um time que tenha regras pré-definidas, assim. O que o time sabe sobre qualidade? Quando a gente pensa em qualidade de código, quando a gente pensa em qualidade, né? Quando a gente vê ali o nosso querido QA falando sobre qualidade. O que a gente está conversando com o time quando a gente quer falar sobre qualidade? Né? O que é uma entrega de qualidade? O que a gente prioriza como qualidade? Então, o time tem que estar isso bem alinhado. O número de pessoas, para mim, não é uma grande dor. Assim. Uma grande dor, para mim, realmente é ter maturidade de lidar com esse código. Desculpa, gente, pelo barulho. É realmente saber lidar com o que a gente está entregando. Assim. E, para terminar, a minha maior dor é até as entregas dentro do tempo, né? Sei lá, às vezes surge um defeito em produção, e se eu tô com a mesma branch, eu consigo fazer essa entrega rápida, eu consigo pegar aquele feedback rápido. Quando a gente tem ciclos curtos de feedback, porque como a gente está sempre entregando com a main, a gente vai ter um feedback muito rápido, né? A gente pode estar fazendo deploy hoje, amanhã, e o código está sempre pronto para ir para deploy. Então, a gente vai ter uma validação do próprio usuário final rapidamente. Esse é um dos pontos que eu queria trazer para vocês. Eu gosto muito, quando eu converso sobre Trunk-Based, de saber o que as pessoas acham sobre essa abordagem, principalmente as pessoas desenvolvedoras, porque ela é uma abordagem um tanto quanto interessante, assim, de ser conversada. Então, eu vou deixar esse tempinho aqui, que eu ainda tenho, para responder perguntas de vocês. Gostaria de deixar aqui minhas redes sociais, é sempre Ingrid Murielli, e agradecer por vocês terem me acompanhado, e estou aberta para a gente trocar uma ideia sobre o Trunk-Based. Muito boa essa apresentação. E aí, galera, vocês têm alguma pergunta para fazer para a Ingrid? Que esse assunto é bastante interessante. Eu acho muito interessante quando eu converso sobre esse assunto, Núria, porque as pessoas, muitas ainda não estão preparadas para falar sobre, né, e ainda não conhecem muito a própria cultura do DevOps que eu trouxe, né, que eu abordei com vocês. Então, é um assunto polêmico. Gosto de pensar nele como um assunto polêmico. Essa é uma perguntinha aqui, ó. Sempre ouvimos que o code review é a melhor maneira e tal. Qual a melhor estratégia para evangelizar o uso de Trunk-Based no development? Eu acredito muito, Rodolfo, que é mostrar as vantagens dele, né? E para mim, a maior vantagem dele é ter um código sempre pronto para ir para produção. De qualquer forma, tu sempre tem um código pronto para ir para produção. O code review, eu já tive algumas discussões assim com alguns amigos que argumentavam para mim que o code review era a melhor forma de tu tá realmente compartilhando conhecimento. E, sinceramente, eu não vejo como sendo a melhor forma. A gente tem outras formas de compartilhar conhecimento. Nas próprias conversas de time, né? Marcar um momento para o time conversar. Ou, às vezes, a gente faz uma mudança muito grande. Vamos pensar que a gente está fazendo uma mudança extremamente grande no código. E é interessante a gente compartilhar aquela abordagem que foi utilizada. Então, por que não compartilhar não gosto de falar reunião, né? Mas uma reunião técnica, dizer, olha, a gente fez essa mudança aqui, usei isso, descobri essa ferramenta. Ter discussões técnicas. Às vezes, discussões técnicas são, para mim, é sempre, né? São mais valiosas do que realmente olhar um código.
sabe? Olhar ali o código, tá, mas às vezes eu não entendi por que tu usou essa abordagem. E eu vou lá e só questiono, mas e a pessoa vai lá e muda só para acabar aquele comentário. Não gera uma discussão técnica legal, assim. Como mudar o pensamento com a questão de várias branches para uma só, e tudo nela. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Interessante, né? O porquê que a gente utiliza várias branches, né? Eu fico muito pensando no fluxo que é utilizado, né? A proposta de utilizar várias branches era ter várias branches, e aí a cada branch tem uma finalidade, né? Vamos supor que a gente tem várias tarefas para serem feitas, então eu peguei uma tarefa e a Gisele pegou outra, e pode ser que as nossas tarefas tenham dependências, né? E a Gisele, para seguir a tarefa dela, ela precisa da minha. Mas se eu for usando a mesma branch que ela, que é a branch main, ela vai conseguir caminhando junto comigo, né? Para mim, mudar o pensamento na questão de várias branches para uma só é o aprender na prática, sabe? Para mim, foi muito desafiador. Eu, no momento, nessa mudança de chave, de aprender que, tá, agora eu vou usar a mesma branch que o meu colega tá usando. Foi muito também de pensar que eu não posso deixar aquela branch quebrada para o meu colega ir usar. Foi pensar que se eu quebrar essa branch, o meu colega pode ficar parado no trabalho. Mas também essa estratégia me ajudou quando eu tive um problema em produção. Porque eu corrigi o problema de produção direto na branch main, eu não precisei criar uma outra branch, corrigir o problema, botar lá. Eu tinha garantia que tudo que estava lá era aquilo que seria utilizado, né? Estava pronto, estava validado. Mas Gisele não é fácil também, porque a gente tem que garantir que tenha testes. E aí a gente volta para uma outra coisa, que é ter testes, né? Os times precisam falar sobre ter testes automatizados também. Então, para chegar no Trunk-Based, a gente tem que passar pelos testes. A gente precisa testar as coisas bem testadas antes. Garantir uma boa cobertura de teste. Garantir pipelines também, né? Que todo mundo consiga, pelo menos, entender o que está acontecendo na pipeline, mesmo que seja de forma breve. Eu acho que meu tempo acabou. Isso, Núria? Sim, seu tempo acabou. Infelizmente, estava muito bom o assunto. A gente tem muito que agradecer a você. Tchauzinho, obrigada. Muito obrigada.